Mas agora, vamos para uma pauta. Estava super animado por essa pauta, porque assim, quando a gente entende o nosso perfil metabólico, talvez a gente encontre resposta para um monte de coisa. Não só para as questões alimentares, aquelas coisas que a gente gosta muito de comer, que parece que nosso corpo pede, mas também quando algo está faltando, ou quando a gente está num desequilíbrio hormonal, num desequilíbrio até de fome, ou quando você tem muita saciedade, ou a falta dela. Tudo isso no perfil metabólico, uma aula da nossa nutricionista funcional, Natália Colombo, bem-vinda. Mais uma vez, sempre um prazer te receber. Prazer é meu. E a gente já vai direto para este assunto, porque a gente separou, então, o tal perfil metabólico. A gente pode dividir em 3 grupos. Isso, exatamente. Bom, então antes da gente falar, né, eu queria até dar uma introdução de que, obviamente, que pra gente falar, né, a fundo de um perfil metabólico, a gente precisaria de uma série de exames para entender questões genéticas sobre cada um. Mas eu dividi dessa forma, por quê? Porque muitas vezes as preferências, né, desse indivíduo falam muito sobre o metabolismo de uma forma geral. Tá. Então, sempre existe uma razão por trás da preferência. E é engraçado que até no consultório, né, eu sempre faço essa pergunta, o que você gosta mais, né? Dependendo do horário do dia, ou se você tiver que escolher entre um pão, um doce, uma carne, um ovo, o que você prefere? E isso mostra muito pra gente em relação ao que pode estar desequilibrado, em relação à deficiência, a um desequilíbrio hormonal. Então é muito interessante, né, a gente pensar por esse aspecto mais amplo. Muito legal. Vocês vão ver, vocês vão se identificar. Manda perguntinha na @vocêbonita.tv. Mas antes a gente vai conferir uma enquete que a gente fez nas redes sociais, que é o seguinte. E aí, o que você gosta mais? É proteína, carboidrato? Vamos ver, olha lá. Olha, a proteína ganhou 54%, colocou proteína e 46% o carboidrato. É interessante essa análise. Eu juro que eu achei que o carboidrato fosse ganhar. Eu também fiquei surpresa. Né? Porque... Clinicamente falando, você nota que as pessoas gostam mais de um macarrão e um pãozinho do que de uma carninha. Sim, sem dúvida, exatamente. Mas esse público é o público do Você Bonita. Então, que né, exatamente. Já é diferente muitas vezes, pensando que bom. Né, no conhecimento que esse público tem, que vocês trazem, né? Sem dúvida. Vamos começar então. A gente tem já aqui, o primeiro grupo tá aí do seu ladinho, que é o perfil proteína. Isso. Bom, então, né, o perfil proteína... e antes de falar um pouco dos perfis, só queria dizer que esse perfil, ele também pode mudar ao longo da vida, ao longo da necessidade, ao longo da realidade, né, da idade, enfim. Então, isso pode mudar. Tá. Mas, geralmente, a pessoa que tem essa preferência, né, por proteína, aquela pessoa que fala, eu não consigo ficar sem a carne, né, não tem jeito nenhum de tirar a carne da refeição, ou se eu preciso comer alguma coisa, geralmente é alguma coisa mais salgada, que puxe mais para um ovo, uma proteína mesmo, de uma forma geral, geralmente são indivíduos que têm um perfil metabólico um pouco mais ativo. Então, em geral, essas pessoas, elas têm um metabolismo mais ativo, tá? Certo. Em geral. E pode também ser uma pessoa que tem um gasto calórico aumentado, por exemplo, por um exercício físico. Por quê? Os aminoácidos, né, que estão presentes na proteína, eles são responsáveis pela nossa construção muscular, né? Reparo tecidual. Então, o perfil proteína é sempre essa pessoa que tem essa busca. Quando a gente fala de hormônios, né, então sempre vai ter uma relação, a pessoa que procura mais a proteína, sempre vai ter uma relação com a grelina, né, então geralmente a pessoa que procura mais proteína é aquela pessoa que tem mais um apetite, tende a ter um apetite mais voraz, então ela vai ter um aumento dessa grelina. E pode ou não estar relacionado com uma alteração de leptina, que é o hormônio da saciedade, né? Agora, uma coisa interessante é que a proteína, ela está muito relacionada com oscilação de dopamina, que é um neurotransmissor que deixa a gente mais motivado, mais em alerta. Então, em geral, quando essa pessoa ela busca mais a proteína, essa pessoa tende a ter níveis mais baixos de dopamina, então ela busca mais a proteína, que também está junto com o salgado, né, na maior parte das vezes, para ela preencher esse vazio, ou seja, porque ela precisa de maior produção de dopamina. Que interessante. Agora, muito interessante. Eu percebo com as suas falas, a gente logo pensa num público até mais masculino do que feminino quando fala da questão da proteína, né, Nath? Sem dúvida. Quando a gente fala, não, os homens são mais carnívoros, exatamente, eles precisam ter ali a carne no prato, enfim, frango, até ovos, né? Mais até parece do que as mulheres. Sem dúvida, uma excelente constatação, eu ia falar isso em seguida. É muito mais comum esse perfil proteína nos homens,
do que nas mulheres, né? Porque as mulheres já têm ali uma série de questões hormonais que nos deixam muito mais susceptíveis a oscilações de neurotransmissores, questões hormonais, então a gente precisa um pouco mais do carboidrato. E aí, então, até pra gente entender, agora a gente vai falar do perfil carboidrato. É aquilo que o nosso corpo tem vontade de comer, certo? Sim. É o que o corpo pede mesmo, entre aspas. Assim a gente vai entender, claro, Sim. não a fundo, como você disse, a gente precisaria de Lógico. exames e tudo, mas já numa descrição rápida, Isso. o que o corpo pede. Se baseia em preferência alimentar, exatamente. Tá. Então, qual é a sua preferência? E é muito engraçado, e aí uma dica até para você reconhecer um pouco do seu perfil, uma característica simples. Eu sempre gosto de pegar o lanche da tarde, porque esse horário do fim da tarde, que é o horário que a maior parte das pessoas tem mais compulsões alimentares, mais fome, mais dificuldade de controle, em geral, uma pessoa que tende mais para o perfil proteína é aquela pessoa que vai preferir uma preparação salgada no meio da tarde. Então, ela tem vontade de comer, sei lá, uma omelete, um sanduíche com frango, né, o salgado. Já a pessoa que tem o perfil mais carboidrato, que a gente vai falar um pouco mais, é aquela pessoa que puxa pro doce, aquela pessoa que quer um pão, né? Então, assim, esse horário, ele é muito característico pra gente conseguir identificar isso, até porque esse horário a gente tem uma noção exata do que tá faltando aí. Que legal, É Nath. bem interessante. E aí, esse lance do doce, do salgado, ainda que você não pense numa proteína, por exemplo, eu sou muito mais salgada e eu sou muito mais proteína, total. Mas, por exemplo, eu gosto de comer meu tomate com sal. Sabia que você ia falar tomate. Com sal. Então, assim, com sal, ele já leva pra Puxa este mais grupo. pra esse lado, exatamente. Entendi. Por conta da dopamina. Tá. Então, geralmente, pra gente conseguir ter níveis mais equilibrados de dopamina nesse horário, a gente quer sal, a gente quer salgado, a gente quer proteína, entendeu? Nossa, gente, olha que legal. É interessante, bacana. né? Vamos falar, então, do perfil carboidrato. Vamos lá. E aí, né, só puxando um pouco pro que a gente falou antes, é interessante a gente saber isso porque, só curiosidade? Não. Isso mostra muito sobre aquilo que você precisa equilibrar. Então, por exemplo, se eu tenho um perfil proteína, não adianta eu comer uma maçã no meio da tarde, ou tomar um iogurte no meio da tarde, porque aquela sensação de que, poxa, parece que eu comi, não era isso que eu queria, a hora que eu vejo eu comi, né, não saciou. Então, assim, isso é interessante. Já o perfil carboidrato, e eu até falei, né, que na prática clínica, por exemplo, acaba sendo mais comum, principalmente entre as mulheres, porque o carboidrato, ele é o principal grupo que nos fornece energia rápida, né? Por outro lado, a vontade, o desejo, a preferência por carboidrato pode estar relacionado com uma oscilação maior de insulina, né? Insulina é aquele hormônio que vai pegar a glicose, né? Que o carboidrato se transforma para a gente usar isso como fonte de energia. Então, quando eu tenho uma oscilação maior dessa insulina, eu vou precisar de mais carboidrato e eu vou buscar mais carboidrato. Entendi. Além disso, além da gente pensar no hormônio, né, insulina, a gente também pensa no neurotransmissor serotonina, que é um neurotransmissor que é dependente de aminoácidos também, mas principalmente de carboidrato. Então, por exemplo, há pessoas que são mais ansiosas, com histórico de depressão, ou que são mais deprimidas, que tendem a ter já níveis mais baixos naturalmente de serotonina, mas não só essas, mulher na TPM, por exemplo, né? Mulher pós-menopausa, por conta da questão hormonal, também tende a recorrer um pouco mais para isso, né? Então, assim, principalmente a questão da serotonina. Que interessante. E aí você comentou, e logo me lembro de uma questão também do nosso corpo, quando a gente fala que o corpo pede, né? As pessoas então que estão com essa insulina talvez em desequilíbrio ou tendo um aumento, né, de insulina ao longo do dia ou todos os dias, é aquilo que a gente fala quando passa por uma dieta, por exemplo, low carb. São 21 dias para o seu corpo parar de pedir. Sim. Ele tem, então, essa relação tem a ver com o nosso assunto, Nath? Tem total Que relação. daí vai mudar o que o corpo pede, Sim. e ele precisa de um tempo. Exatamente. E aí também eu digo que existem algumas pessoas que fazer uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, aqui eu não tô falando de peso, tá? Tô falando de metabolismo. Mas que entrar numa dieta muito restritiva, por exemplo, não é interessante. Porque não vai conseguir. Exatamente, porque se eu tenho uma serotonina que é dependente de carboidrato e eu tiro o carboidrato, vou dar o exemplo do jantar. Tá. Às vezes, vou tirar o carboidrato do jantar porque eu quero emagrecer, enfim, quero tirar.
Só que tem pessoas que tendem a ter níveis de serotonina mais baixos. E a serotonina, ela tem toda uma relação com sono, produção de melatonina. Então, se eu tiro, por exemplo, o carboidrato do jantar, eu começo a interferir na qualidade do meu sono, por exemplo. Ou a pessoa já tem um gatilho lá para depressão, ela já é muito ansiosa, ela tira o carboidrato, ela piora isso. Isso acaba sendo um gatilho para a piora do quadro. Então, né, isso mostra muito sobre as pessoas e é por isso que a gente sempre fala que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas restrições. Nem tudo é para todos. Exatamente, né? exatamente. E por isso, traçar o perfil pode já previamente dar um indício desse resultado aí, da estratégia que vai ser usada no caso de vocês profissionais. Né? Pode ser um tiro no pé, o famoso tiro no pé. Exatamente, né? exatamente. Indicar uma low carb para alguém que tem um perfil muito de carboidrato e que talvez não seja esse o caminho. Porque é o que a gente fala, né, Nath? No fundo, o que você vai levar como estilo de vida é aquilo que você consegue seguir para a vida toda e que você continua feliz. Sem dúvida. E que aquilo, né, que a vida continua sendo te fazendo feliz, porque senão também não é legal, por outro lado. Né? E aqui, claro, né, eu até trouxe para ilustrar, para deixar mais, né, para trazer esse impacto maior, a questão dos pães, né, enfim. Porém, a gente tem fontes muito bacanas, obviamente, de carboidrato. Sim. Então, é só uma questão da gente fazer esse equilíbrio na dieta. Então, se eu sei, por exemplo, que esse paciente tem um perfil mais carboidrato, mas ele precisa perder peso, eu sei que eu não posso necessariamente deixar ele sem o carboidrato, mas eu vou, à tarde, incluir um carboidrato de melhor qualidade, associado com outras estratégias para controlar a insulina, para não deixar que ele tenha essas recaídas e busque mais carboidrato e isso venha impactar na saúde ou no ganho de peso, enfim. Entendi. Então, falar de carboidrato não é defini-los como o que a gente só como vilões, exatamente, a não gente é tem, isso. Inclusive legumes, né? Sem legumes dúvida, sem dúvida. E que também a pessoa, se ela se acostuma, enfim, acho que também pode vir aí como uma carga legal. Sim, sem dúvida. Mesmo Exatamente. Vou colocar a perguntinha do público que escreveu pra gente. Já tem mais um perfil aqui. Daqui a pouco vocês me contam o perfil de vocês, hein? Rosângela, obrigada, um beijo. Amo doces. Na alimentação, não sinto falta da proteína, mas sei que ela é importante. O que fazer, a gente? É importante, realmente. E aí, obviamente, né, sua preferência por doce já mostra que você tem um perfil mais carboidrato mesmo. Porém, o que acontece? O doce, ele entra na categoria carboidrato, mas, obviamente, né, o excesso de doce pode te trazer aí um monte de problemas, além de desequilibrar cada vez mais a insulina e te fazer ter uma busca ainda mais constante pelo carboidrato, né? E deixando a proteína cada vez mais de lado. Então, uma sugestão seria você não necessariamente diminuir o carboidrato logo num primeiro momento, mas começar a diminuir o doce, né? Que isso vai já te ajudar. E incluindo a proteína sempre junto na mesma refeição. Então, vamos supor que, sei lá, você vai comer um pãozinho à tarde, você coloca um ovo junto. Ou de manhã você vai comer, enfim, alguma coisa que puxe mais pro doce, uma banana. Você coloca junto um iogurte natural, entendeu? Então, é sempre interessante como estratégia você não comer o doce sozinho. Então, isso vale não só, né, para esse momento, mas sempre, né? Evitar comer o doce em momentos isolados. E até puxando esse gancho, né? Se for para comer o doce, sempre comer o doce depois de uma refeição completa. Então, terminei um prato de comida, arroz, feijão, carne, salada, legume, em seguida eu como um pedaço de doce e acabou. Aquela coisa de não terminei de comer, depois de 1h30, 2 horas eu como só o doce, aí você desequilibra cada vez mais a insulina. E, gente, tem uns wheys no mercado que eles têm saborzinho doce. Sim. E é proteína. Sem dúvida. De repente pode ajudar, sem dúvida, né, ajuda Meu muito. marido funciona muito. Ele fala, nossa, parece Toddy até. Parece. E ele não tem açúcar, o whey é isolado, é proteína pura, mas o saborzinho é doce. Então, né? Sim, sem dúvida. Pode sem ser dúvida. uma sugestão para quem não consegue atingir. Exatamente. Vamos falar desse público pra gente continuar com as perguntinhas. Aqui a gente tem, então, um público misto. Sim, exatamente. Que vai gostar dos dois. O público misto, o perfil misto, é aquela pessoa que não necessariamente tem uma predileção atribuída, mas é uma pessoa que migra muito por entre as fases. Então, é uma pessoa que não necessariamente tem essa tendência a ter níveis mais baixos de serotonina, nem necessariamente de dopamina, mas ela migra dependendo da fase que ela tá. Então, tipo assim, é uma pessoa que, sei lá, tá num momento melhor da vida, não tá tão ansioso, ela volta mais pra questão proteína. Ou ela tá num momento mais ansioso, ela volta mais pro perfil carboidrato.
carboidrato, porque como eu falei, embora a gente use isso, né, para dar esse norte pra gente, isso pode variar muito ao longo da vida e também pode estar relacionado, por exemplo, com deficiências nutricionais. Então, se eu tenho, por exemplo, um indivíduo que tem uma deficiência de vitamina B6, ele tende a vir mais para o carboidrato, às vezes ele nem tem uma questão necessariamente de insulina, porém ele vai ter aí uma oscilação de serotonina por conta dessa deficiência de B6, ele vai querer carboidrato. Da mesma forma que se eu tenho o indivíduo com uma falta de ferro, uma ferritina baixa, ele tende a vir mais para o grupo proteína porque ele precisa suprir essa demanda de ferro. Então, esse indivíduo ele pode oscilar muito mais entre essas fases. E também, quando você fala oscilação, logo vem na minha cabeça o próprio ciclo menstrual. Sem dúvida. Né? De repente, parte do ciclo você tá lá, ai, louca por proteína, e a outra parte louca por carboidrato. Exato. Pode ser isso também? Pode, total. Até porque, né, a parte hormonal, ela impacta muito. Então, assim, os hormônios das mulheres, de forma geral. Então, por exemplo, na fase folicular, que é aqueles primeiros 15 dias depois da menstruação, a mulher, ela tende a ter uma taxa de metabolismo basal mais ativa. Ela, em geral, ela precisa de um pouco mais de calorias, enquanto que na fase lútea, ela tende a ter menos serotonina, o gasto calórico cai. Entendi. Então, sim, total. Aí ela vai mais pro carboidrato, docinho. Exatamente. Perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Morize, obrigada, um beijo. Pra não precisar suplementar com whey, como saber quanta proteína devo comer diariamente? Olha que pergunta ótima. Bom, a gente tem uma estimativa, né, de necessidade de proteína, que sempre vai depender um pouco do indivíduo, do objetivo. Mas, em geral, a gente coloca pelo menos 1,2 a 1,3 gramas de proteína por quilo de peso, sendo que o ideal é você deixar uma média de 25 gramas de proteína por refeição. Certo. Tá? Então, não adianta você falar, entendi, então eu preciso de 80 gramas de proteína, então eu vou fazer um almoço numa churrascaria, vou me entupir de carne e deu. Não, a gente precisa pelo menos de 4 refeições. Então, 25 gramas do café da manhã, 25 almoço, 25 à tarde, 25 à noite. Claro que essa necessidade, ela pode mudar se você pratica exercício ou não, dependendo da fase da vida que você tá, dependendo da sua idade, de uma série de fatores. Tá, mas fazer o cálculo é importante, mas tem mais ou menos uma média. Exatamente. E aí, quando fala em gramas, né, Nath, a gente tá falando assim, por exemplo, um filé de frango. Em tantos gramas, tanto de filé de frango, tem tanto de gramas de proteína. Porque assim, não é o filé inteiro que tem proteína. Não, exatamente. Um filé, por exemplo, de 100 gramas, ele vai ter uma média de 20, 22 gramas de proteína, entendeu? Mas aí também eu entro num outro ponto. É importante, quando eu falo de 100 gramas, eu saber que eu tô comendo 100 gramas de frango. Porque às vezes a pessoa fala, eu como mais ou menos um bifinho que eu acho que tem 100 gramas. E às vezes tá comendo metade do que precisa. Então, ficar atento a isso também. Tem mais perguntinha na tela, olha lá. Obrigada, Mari. Beijo. É verdade que depois dos 40 anos o metabolismo diminui? Então, sim, mas também não é assim, né? Tipo, fiz 40 anos, pronto, acabou. Não, não é isso. O que acontece? A partir dos 40 anos, a gente começa a ter uma oscilação hormonal maior. Então, a mulher, ela começa a passar por algumas mudanças importantes, ela começa a ter uma diminuição nos níveis de progesterona, estrogênio. A gente tende a ter uma diminuição mais significativa de massa muscular, que começa a acontecer por questões hormonais, por uma série de fatores, né? O nosso corpo, ele já não acumula tanta massa muscular como antigamente, assim, lá nos 20, 30 anos. Então, existe, assim, essa tendência. Essa diminuição da taxa de metabolismo basal, ela acontece por questões hormonais e também por questão de diminuição de massa muscular. E aí, uma dica que eu sempre dou é que antes de chegar nos 40, né, a gente já consiga juntar o máximo de massa muscular que a gente consegue, porque principalmente quando entra na menopausa, acontece esse boom maior, né, de colágeno, massa muscular, e aí existe esse marco mais importante em relação à taxa de metabolismo basal. E de fato, entender o perfil metabólico vai nos ajudar na estratégia, como você colocou sem no dúvida. início. No entanto, também prestar atenção, né, Nath, era isso que eu queria concluir com você, nessas oscilações, porque isso pode demonstrar que algo está acontecendo com a nossa saúde, nosso sem corpo, dúvida. e que a gente, de repente, precisa procurar ajuda e refazer esses exames, mesmo que tenha feito recentemente. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Pode estar faltando vitamina, como você disse, mudanças hormonais, né? E até o eixo ali de saciedade e fome. São as principais questões que vão nos levar para os dois grupos. Mas independente... desculpa, Cláudia. Tô pedindo dica para lanchinho da tarde. Temos 2 minutinhos. Obrigada, Cláudia. Bom, então uma alternativa que seria interessante para um lanche da tarde, daí assim, né? Claro que vai depender.
também, enfim, de onde a pessoa tá nesse momento, né? Porque tem coisas que são mais práticas e menos práticas, mas assim, né, pra falar rapidamente, uma opção de um lanche focado mais na proteína poderia ser, por exemplo, uma omelete ou uma panquequinha proteica que você faz com ovo, um farelo de aveia e recheia com frango, com atum, sempre focando num lanche que tem uma média de 15 a 20 gramas de proteína, tá? E quando a gente pensa mais no carboidrato, então não é porque essa pessoa ela tem um perfil carboidrato que a gente vai deixar só o carboidrato, mas a gente vai sempre buscar alguma alternativa que supra essa demanda. Então, por exemplo, misturar uma banana com aveia e aí talvez um iogurte, ou talvez fazer uma panqueca, colocar um ovo, seria uma alternativa, né? Ou colocar um iogurte com uma granola sem açúcar e com uma fruta que tem um pouco mais de carboidrato, como uma banana, um mamão, uma manga, seriam estratégias mais interessantes. Iogurte, queijinho, nos leva mais para proteína. Sim. Do que para, embora tenha um pouco de carboidrato. Puxa mais para proteína, mas como eu falei, nunca vai ser interessante, independente do perfil, a gente pensar num lanche que seja só carboidrato, porque daí a gente tem um maior desequilíbrio de insulina e aí essa pessoa não sai desse ciclo de querer cada vez mais carboidrato. Então agora entendemos porque, né, quando a gente se alimenta desse grupo, a gente quer mais. E do outro também, hein, gente? A proteína também tem sua explicação. Sem dúvida. Adorei, vai estar tudo lá no YouTube para vocês compartilharem. Quem se identificou, né? Presta atenção agora na hora de fazer as refeições. Vou agradecer a Natália Colombo, que é nutricionista, e lá no Instagram você encontra o trabalho dela, @doutorabreviado, Natália Colombo, tudo junto, @doutorabreviado, Natália Colombo, tudo junto. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre um prazer te Prazer receber. é Até a meu. próxima.